E está começando mais um Goltópolis, Fly, Eagles, não Fly. Hoje eu não vou falar dos Eagles, vou tentar, pelo menos, porque para mim a temporada já acabou. Mas a gente vai começar falando antes de NBA e do Denver Nuggets, que foi garfado pelos Lakers, mas disso ninguém fala. Mas a gente vai falar aqui, né? Todo mundo deixa passar esse tipo de coisa, mas a gente não pode deixar passar. Eu estou com ele aqui ao meu lado, Edubas, vocês podem ver pelo YouTube também, se vocês preferirem assistir. E aí vocês podem ver a gente falando as nossas groselhas, não só ouvir, né? Exatamente. Até eu vou ter que concordar que Denver foi assaltado. Apesar de eu não odiar o LeBron igual vocês, mas tudo bem. Eu não odeio tanto mais o LeBron, eu tô começando a gostar um pouco mais dele. Mais pelo LeBron fora da quadra do que dentro de quadra. E ele com a gente, Marcelo Quinteiro, que eu tenho certeza que não vai discordar de que foi um assalto gigantesco. Foi um puta de um assalto, tá? Começo, diga-se de passagem, foi absurdo. Aquele jogo, acho que foi o jogo 4, foi assim surreal. A quantidade de faltas que tinha no Jamal Murray e ninguém marcava nada. Porque, né, é o LeBron James, inclusive, assim, estrelas da liga, tudo natural. Mas, enfim, eu acho que deixou um pouco triste por esse lado, porque a série podia ter sido muito melhor se não fossem os erros de arbitragem, ou, sei lá, o que a gente quisesse falar aqui. Mas, realmente, eu fiquei decepcionado nesse aspecto. Podia ser uma série que fosse até pelo menos uns 6 jogos, às vezes até 7, depende de como, assim, se aquele jogo 2, se aquele jogo 4, né, se Denver consegue ganhar ali e ficar 2-2, você não sabe para onde vai parar, né? Mas enfim, infelizmente a arbitragem meio que ditou o rumo da série e isso foi meio chato. Diferente do que aconteceu no leste, né, que foi uma série muito mais na quadra. Teve erro de arbitragem, né, sempre tem, mas longe de ser alguma coisa que definisse o rumo da série. Miami ganhou na quadra, Miami ganhou jogando melhor e mostrou que, para mim, tem um baita time para ganhar de Los Angeles. Sim, e a gente fala aqui que foi um assalto e tudo mais, a gente não está querendo dizer que os Lakers não passariam, Exato. que fique claro. Era isso que eu queria falar. Eu não quero tirar os méritos dos Lakers. Eles jogaram bem, eles mereceram passar, só que poderia ter sido diferente se as marcações tivessem sido mais corretas. É só a gente Ou para os dois lados, pelo menos. É só a gente pensar que o Jokic, praticamente todos os jogos, ele não ficou em quadra no primeiro tempo. Exato. Tiravam ele com 3 faltas e, tipo, aquelas faltas bem questionáveis. Falta de temporada regular não pode ser marcado nos playoffs. Mas, assim, para mim isso fica mais claro, porque já aconteceu antes na liga, e a gente está falando de uma liga onde tem um dono e uma liga que precisa de audiência nas finais. Eles precisam do dinheiro, eles precisam do patrocínio, eles precisam que tenha bastante audiência. Se passa Denver e Miami ou Boston que fosse para a final, não tinha nomes chamativos. O Jokic não é um nome chamativo, a não ser para pessoas que gostam de basquete. O Jimmy Butler não é um nome chamativo, a não ser para pessoas que gostam de basquete. É só a gente olhar que nos últimos todos os anos dessa década teve ou LeBron ou Golden State com Curry e tudo mais, que também é muito chamativo, ou os dois juntos. Geralmente os dois. E antes disso teve o Kobe 3 anos seguidos. Então, assim, são sempre finais que chamam a atenção do público. É muito difícil ter dois times que não tem uma grande estrela da liga. Então eu senti uma grande forçada de barra para colocar os Lakers na final, porque assim, a NBA sabia que se os Lakers não fossem para a final, eles iam ter um problema muito grande, não ia dar audiência. Você pensar que ano passado também a NBA ficou muito preocupada porque os Warriors tinham ido para a final pela 15ª vez seguida, né? E isso, quando um time vai tantas vezes para a final, a NFL que o diga, com os Patriots, eles não gostam também porque eles têm um incentivo a não assistir, já que é sempre o mesmo cara indo lá. E aí, quando você teve ano passado Toronto eliminando Milwaukee, a liga entrou num estado de choque de, putz, a gente não vai ter a marca do Giannis para vender, né? Tudo bem que tem o Kawhi em Toronto, mas o Kawhi é um cara que é quieto, né? Ele é na dele, ele não tenta... A marca do Kawhi é ser uma pessoa reclusa, né? Então, ano passado já tinha sido um baque para a liga, só que aconteceu que Toronto arrasou com o Golden State já logo de cara, né? E acabou gerando mais audiência pela história do underdog que todo mundo gosta, né? E aí esse ano, com o Toronto já meio desfigurado, com o Milwaukee, assim, ninguém entendeu o que aconteceu com o Milwaukee, que do nada Miami atropelou. Um time de Miami que
tem muito cara novo e muito cara que ninguém conhece. São coisas que a liga começa a pensar. Imagina se tem uma final entre Miami, que é um time sem muita torcida, né? Porque a Flórida não é conhecida por ter torcedores fanáticos, contra um time de Denver, assim, um time de Denver que só quem gosta de basquete conhece. Que quem não gosta, se a pessoa gosta um pouquinho de basquete, ela já não sabe ninguém do time do Denver. Então, é um caso, assim, a NBA fica preocupada e mais, se você pensar que esse jogo seria na bolha, ou seja, sem o efeito da torcida para as pessoas assistirem um show, né, ia ser só mais um jogo na bolha, ia ser bem ruim para a NBA, ainda mais depois de tudo que eles passaram para conseguir fazer essa temporada acontecer. O investimento na bolha foi alto, né? Vale lembrar que eles fecharam os hotéis da Disney para conseguir fazer a NBA rolar, né? Exatamente. Vamos só fazer as nossas apostas para a final. E que fique claro, tá? Não é só o time dos Lakers, torcedor dos Lakers ou fã do LeBron não precisa ficar puto. Se em vez dos Lakers fosse os Clippers ali, se fosse Golden State do ano passado, ia ser a mesma história. O próprio Houston, se fosse Houston contra Denver, por ter o James Harden seria mais chamativo. Qualquer time que tivesse uma estrela mais Se fosse os Bucks no leste, poderia ter acontecido. Poderia também a mesma coisa. Só Então, para falar só que... deixar claro. O problema não é com os Lakers, não é com o LeBron. Exato. É uma forçação para ter uma estrela. Exatamente. Bom, Edubas, só fazer primeiro. Um parênteses aqui. Vocês falaram de Houston. Eu lembrei que o Doc Rivers está sendo cotado para assumir os Rockets. Mas pode seguir aí o programa. Nossa. Coitado do James Harden. Sair do Mike D'Antoni para ter o Doc Rivers. Meu Deus, não é possível, gente. Eu tenho pena dele. Nossa senhora. Vai, Edubas. Então já manda você quem vai ganhar a NBA esse ano. Eu acho que quem vai ganhar e quem eu vou torcer são diferentes. Eu vou torcer em Miami. Acho que os Lakers vão ganhar, mas eu vou apostar em Miami porque é a minha torcida. Então... Quantos jogos? 4-2 Miami. 4-2 Miami? 4-2 Miami. Miami também. Eu vou de 4-2. É a minha aposta já. E é quem eu acho que vai ganhar mesmo. Não é só pela torcida. Eu acho que o Miami vai ganhar essa série. Eu falei isso de Houston com uma convicção enorme e foi 4-1. Houston era uma várzea e Miami. Exato. Eu também acho que Miami leva. E eu também achava que ia ser 4-2. Mas só para ser o diferentão e para, né, dar uma compensada aqui com o fator LeBron, o fator AD, o que você quiser saber, eu vou falar que Miami ganha em 7 jogos. Miami 4-3. Só para ter uma graça, imagina 7 jogos na final. E esse time de Miami, para mim, assim, o time de Miami, assim, sempre tem um cara para decidir, que eu acho que isso que é o mais legal. Você tem a consistência do Ban, mas ao mesmo tempo que o Ban precisa estar no jogo, né? Ele precisa estar sempre pontuando e pegando rebote, mas você tem 3 caras ali que fazem um papel de se alternar, né? O Jimmy Butler em um jogo, o Tyler Hero em outro, o Duncan Robinson em outro jogo. É sempre um cara diferente. E você tem o Jay Crowder fazendo o 3&D, que é o cara... Ele mete bola e faz falta na defesa. Então, aquele time, é um timão clássico que eu gosto muito de assistir. Mesmo ganhando o Celtics, eu achei muito legal. Miami para mim tem mais time que Los Angeles. Então, bora direto pro que é mais importante aqui no programa, que é a NFL, infelizmente, porque essa temporada tá zero empolgante. Fale por você. Mas tá, se a gente olhar até os números, parece que estão todos os números mais baixos do que costuma ser no começo de temporada. Não tem ninguém acho que tem uma pessoa com mais de 4 sacks, por exemplo, na liga. Tipo, os ataques estão produzindo mais. Mais ou menos, também não estão muito não, mas tudo bem. Mas assim, se tem uma coisa interessante, bem rápido, que o Chris Sims estava falando, né? Se o ataque quiser treinar no lockdown, que nem vários ataques treinaram, você pega uma bola, junta uns 5, 6 carinhas, treina o quarterback, rota e beleza, vambora. Agora a defesa vai fazer o quê? Você vai chamar um ataque de um time aí pra vir jogar com você? Não. Você vai ficar, sei lá, brincando no Madden. Vai dar uma porrada na sua família. Exato. Então, que coisa pesada. Mas enfim. As defesas tiveram esse problema real. Eles tiveram menos treino, que os ataques. Sim. Não, tanto que o que tem de tackle perdido nesse começo de temporada é uma coisa impressionante. Exato. A defesa dos Packers, que eu digo. Mas tem como dar um tackle sem perder o tackle? Porque o time que eu torço, eu nunca vi eles acertarem um tackle. Isso, vamos pro primeiro jogo, então. Os Jaguars perdendo em casa pros Dolphins.
Acho que não tem muito o que falar desse jogo. Foi uma surra pros Dolphins. Todo mundo aqui acho que foi de Jaguars. Sim. Mais pra frente a gente precisa analisar as picks, né? E falando nisso, hoje, vocês vão querer fazer isso hoje? De falar quem que vai pros playoffs ou não? Não sei, assim, vocês que sabem. Vamos fazer, então a gente vai passar mais rápido pelos jogos e a gente fazer as nossas apostas. Vamos fazer o seguinte, a gente passa os jogos, em vez de a gente falar tudo que aconteceu na rodada passada que a gente estava fazendo, já que todo mundo já viu a rodada passada, a gente já faz direto os da frente, e aí já quem quiser comenta alguma coisa um time específico no jogo passado, aí a gente consegue matar também os picks dos playoffs. Pode ser, então. Beleza. Então começa já pelos jogos, pelas picks da próxima rodada, é isso? Isso. Fechou, então. Então beleza. Vamos lá. Então, qual que é o primeiro, Dubas? Thursday Night empolgante. Esse vai ser ruim. Jets e Broncos em New York. Nossa senhora, esse jogo vai ser muito ruim. Sub-20 de Denver contra os Jets, que parece um time sub-20. Meu Deus, esse jogo vai ser muito difícil de apostar. Mas eu vou de Jeff Driscoll. Eu vou de Denver. Que talvez não seja o quarterback titular, tá? Não? Sei lá. Eu vi que poderia ser um outro cara aí que eu nunca vou falar na minha vida. Enfim. Tá bom, então... Mas é a cara dos Jets perder esse jogo. Eu vou de Jets, vai então. Você falou que não vai ser o Jeff Driscoll, eu já fiquei com... Eu não tenho certeza. Tá? Vou de Jets. Você tá maluco? Você tá fora de si. Eu vou de Denver, mas sem nem pensar. E daí que o Jeff Driscoll pode ser o Blake Bortles, pode ser... Pode ser o priminho de Dubas lançando. O time dos Jets é triste. É triste porque... Assim, você conhece no futebol aquela coisa de derrubar técnico? Então, tá rolando. Tá rolando em Nova York e não é o futebol, hein? É o futebol americano. Mas tá rolando uma derrubação de head coach e GM, de quebra. De tudo. Só pra passar a informação correta, o nome do quarterback é Brett Rypien. Eu nunca vou falar nesse cara, camisa 4 de Denver. Está cotado para ser titular contra... Olha um bom jogo pra apostar no empate, hein? Bom jogo. Tem como apostar em 2 derrotas? Eu fiz essa piada na semana passada e o jogo que eu fiz essa piada empatou. Eu devia ter ido no empate. E aqui eu acho que eu vou falhar de novo. O empate não é um resultado ruim de se apostar nesse jogo. Eu vou contra os meus princípios e eu vou de Jets. Porque não dá. Não é possível. Eu fui contra a maré, é isso? Eu fui de Denver e eu fui contra a maré. Você apostou contra os Jets e foi contra a maré. Olha só. É chocante. Então, eu tô ficando meio preocupado aqui com os rumos. Foi tudo muito chocante aqui. Esses dois times não vale nem a pena comentar semana passada, né? Porque os dois tomaram surra, né? Enfim. Os Jets dos Colts e o Denver dos Bucks. Dos Bucks. Os Bucks não jogo fazer nada pra ganhar. Nada. Uniforme feio dos Bucks, hein? No jogo. Meu Deus. Não, o jogo dos Colts e Jets foi mais engraçado, porque eu fui ver as estatísticas depois do jogo. E aí eu olhei e tinha, tipo, um TD corrido e um TD lançado pelo Philip Rivers e foi, tipo, 30 pontos dos Colts. Eu falei, o que aconteceu? Aí começou a ver pick six, safety. Teve de tudo. Meu Deus, esse é o time dos Jets. Próximo jogo. O time dos Colts, eu tava felizão que eu tinha o Jonathan Taylor no Fantasy. Eu falei, putz, 36-7, o cara deve ter feito a festa. Aí eu fui ver, tipo, 50 jardas e nada. Aliás... Belo jogo no Fantasy. Opa! Próximo jogo, falando nos Colts. Chicago Bears e Colts em Chicago. Eu não queria falar, antes de falar desse jogo, eu só queria falar que você tá zoando o Mac, você ganha dele no Fantasy, mas semana passada... Minha primeira vitória. Então. Semana passada, o Edubas não apareceu aqui no programa, né? Será que foi porque ele tomou uma surra no Fantasy? Foi contra você? Foi. Ah, nem sabia. Foi. Eu tinha perdido todos, então. Foi contra mim. Bears e Colts. O Bears de Nick Foles anunciado como titular. Depois de ter entrado e virado o jogo. Esse jogo é difícil. Mas eu vou na minha... Não que seja lógica, mas eu vou na minha aposta lógica, que é os Colts. Sempre. Eu vou nos Colts porque os Bears 3-0, pra mim, vai contra qualquer qualquer lógica. Não porque você acha que vai perder o jogo, é só porque ele não pode ficar 4-0. Exato. E assim, outra coisa, a franquia dos Bears é meio amaldiçoada, né? Nunca nada pode dar muito certo pros caras. Então, eu acho que no final das contas, mesmo quando eles tirando o Trubisky, a aura do Trubisky ainda vai ficar em campo e o Nick Foles vai fazer cagada. E aí, no é o Nick Foles de titular, né? Exato. O Nick Foles é bom backup. E aí, sem contar...
Sem contar que pode ter uma lesão no meio do caminho. É, isso que eu ia falar. O Foles, ele tem um negócio de lesão, assim, não é só lesão com ele. Porque quando ele tá no banco, o que é titular se lesiona muito também. Então ele tem a lesão, assim, como um fator da carreira dele. E aí impressionante. a zica chamada Mitchell Trubisky pode ir contra o Foles. Eu vou de Colts também, porque é a minha torcida mesmo. E É, o Foles que na rodada passada fez o que se espera dele, né? Ganhar um jogo que o titular tava perdendo. Exatamente. É o tipo de coisa que ele faz. E como tava mal o Fica mais fácil quando o titular é o Trubisky. Exatamente. A E chance quando de o você outro entrar com o time... time perdendo é gigante em todo jogo. Exato, e quando o outro time é os Falcons. Que adora uma virada. Ele é muito inteligente escolhendo time, né? Ele escolhe o Carson Wentz, que é um cara que a gente sabe que não vai acabar a temporada, e do outro ele escolhe o Trubisky, que a gente sabe que é muito ruim e não vai conseguir acabar a temporada também. Então é um cara inteligente. Mas a limitação não é física, é técnica. Sim, não, é técnico. Você foi de Colts também. De Colts também. Que não tá me empolgando muito, mas tudo bem. Lions e Saints. Lions e Saints em Detroit. Os Lions. Eu vou de Saints. Os Lions gostam de ganhar um jogo de uma águia fora de casa quando ninguém tá esperando, né? Eu vou falar que, assim, eu vou de Saints, mas eu não ficaria surpreso se os Lions viessem e ganhassem o jogo, tá? Ah, não, nem um pouco. Vamos brincar de ser ousado? Eu vou de Lions. Eu vou torcer muito pra você perder. Eu sei. Até eu acho que vou torcer pra perder. Bom, próximo jogo, então, Panthers e Cardinals, em Carolina. Cardinals. Agora Cardinals vão dar a volta por cima e voltar a ganhar. Não dá pra postar em um quarterback que joga de luva, né? Duas luvas. Uma só. Eu vou de Cardinals também, porque é a minha torcida. Kyler Murray é nóis. Kyler Murray, que é o quarterback que mais correu na temporada até agora. Negócio impressionante, né? Se ficar, ele apanha toda a jogada. Sim, exatamente. É impressionante como desmorona a linha, né? Parece um bolo de fubá. Não, a situação dele lembra bastante a do Deshaun Watson. Ele tem o DeAndre Hopkins e não tem linha. É isso. O próprio Russell Wilson há pouco tempo atrás, né? Ah, sim. Os Panthers Agora, ganharam. Que a linha tá jogando bem, mas a linha é ruim. Os Panthers ganharam semana passada, né? Ganharam dos Chargers. Os Chargers quase ganharam todos os jogos, mas eles estão 1-2. É verdade, perderam para os Chiefs na prorrogação, né? É verdade. Mas tudo bem, né? QB calouro é o tipo de coisa que acontece. Aliás, o Justin Herbert tá jogando bem, muito melhor do que o Tyrod Taylor. Que não é muita coisa. Para começar, ele lançou 300 jardas nos 2 jogos. Acho que o Tyrod Taylor nunca teve um jogo de 300 jardas na carreira. Nunca teve uma sequência, 2 jogos somando 300 jardas. Próximo Bengals e Jaguars. Meu Deus. O jogo que a gente está fazendo no Madden aqui. Pelo incrível que pareça, a gente estava jogando Bengals e Jaguars no... Por que vocês estavam jogando Bengals e Jaguars? Porque a gente gosta de rodar todos os times, né? Gardner Minshew. E eu queria jogar com o Joe Burrow, mas... eu não tinha pensado que todos os jogadores da linha dos Bengals é 60 no Madden. Nossa. Não dá pra jogar. Bom, eu vou começar e eu vou de Bengals. Eu vou de Bengals também. Eu também. Não, o time dos Bengals tá evoluindo, né? Você teve uma rodada jogando até que bem contra os Browns, não foi muito mal. E depois um empate que deveria ter sido uma vitória contra os Eagles. Os Eagles, pra mim, saíram num puta lucro de terem empatado com os Bengals. E eu acho que ninguém vai negar aqui. Não vou negar. Mas assim, poderia ter perdido também, né? Se os Eagles não tivessem acabado chutando um punch quando poderia ter sido um field, mas tudo bem. Um negócio lamentável, uma das coisas mais lamentáveis. Mas sim, os Bengals dominaram o jogo, os Eagles só conseguiram se recuperar, porque apesar de toda a bosta que tá o time dos Eagles, o Carson Wentz, na hora H, ele consegue mostrar porque ele é muito bom. E ele conseguiu empatar o jogo e levar para a prorrogação. Mas ainda assim, o time dos Bengals não é tão ruim, a defesa dos Bengals não é tão ruim assim. O grande problema dos Bengals é que a linha ofensiva é lamentável. É a pior da NFL, assim, de longe. E isso não é o tipo de coisa muito boa quando você tem um quarterback calouro, né? Então, os Eagles é um front seven que não tem atacado o quarterback há um bom tempo já. E esse jogo acho que teve coisa de 8 sacks. Assim, um negócio surreal. Para elevar o número de todo mundo. Se olhar no final da temporada e falar, como esse cara teve tanto sacks? Porque ele jogou aquele jogo contra os Bengals. Foi basicamente isso. Foram exatamente 8 sacks. 8 sacks, né? Eu sou bom de lembrar número. Coitado do Joe Burrow. Mas eu vou apostar também na primeira vitória dele. Eu acho que uma hora tem que chegar essa vitória dos Bengals e o Jackson vê o oponente perfeito para isso. É o que eu tava falando com o Douglas, né? Queira ou não, a gente tem um quarterback que é fora de sério,
tem tudo para ser. Fora de série. Fora de série. Fora de série. Tem tudo para ser. E foi a escolha 1 do draft, então a gente espera que pelo menos ele consiga ganhar alguns jogos no primeiro ano dele, por mais que não tenha uma campanha positiva, por mais que não vá para os playoffs. Então esse é o tipo de jogo que ele tem que ganhar. Sim. Como ganhar dos Eagles era o tipo de jogo que ele tinha que ganhar também. Mas... Fora de casa contra os Eagles. Não vou falar nada a respeito. Teoricamente. Próximo jogo, Edu. Cowboys e Browns em Dallas. Eu vou de Cowboys. Por mais que os Cowboys façam força pra perder todos os jogos. Eu vou de Cowboys, mas assim, a minha vontade de apostar nos Browns nesse jogo é grande. A minha torcida vai pros Browns, se isso serve pra alguma coisa. A gente não vai torcer pra um time que tem jogador que quebra o tornozelo do outro só por lazer, né? Nossa, o que foi aquilo, né? Pelo amor de Deus. Bizarro. O cara gira a perna do cara. O cara gira à toa. De graça. E se fudeu de novo, né? Como tem que acontecer sempre com os Cowboys, sempre na última bola. E o deck quer ser pago. Mas tudo bem que a linha ofensiva dele não tá ajudando muito, né? Na hora H. Não, a linha ofensiva só era boa no papel, mas agora... Tá... A linha ofensiva dos Cowboys não é mais a mesma. Tá? Mas não é só isso, né? O Travis Frederick se aposentou. O Tyron Smith não tá jogando. E sempre que o Tyron Smith não joga, isso já no ano passado, no retrasado, a gente sabe que o Dallas não pensa muito no substituto dele, né? Exato. E isso foi um grande problema nesse jogo. Próximo jogo, Edu. Próximo jogo, falando nele, Russell Wilson. Dolphins e Seahawks em Miami. Russell Wilson vindo de um baita jogo, o melhor começo de temporada em número de touchdowns nos 3 primeiros jogos. Pode ser Dolphins e Seahawks na Indonésia. É óbvio que todo mundo vai apostar no Seahawks. Mas ninguém vai apostar no Fitzpatrick aí vindo desse jogo absurdo contra os Jaguars. Não, o Fitzpatrick jogou bem 2 jogos seguidos, né? Exato. O Fitzpatrick tá chegando. Tá vindo tsunami. Esse é jogo de 4. É que a defesa do Seahawks não é grande coisa, mas é jogo com carinha de 4 interceptações. Do outro lado, a gente tem o MVP da temporada até agora e espero que seja o MVP da temporada no final. Só pra constar, eu vou de... Calma que ontem jogou de Seahawks, um rapaz aí que não tá gostando que estão falando que o Russell Wilson é o melhor quarterback da NFL. Patrick Mahomes. Ele falou, manda mais blitz aí, manda mais blitz, manda mais um jogador pra ver se chega. É um negócio impressionante, né? O Patrick Mahomes ele consegue lançar a bola em menos de 2 segundos e queimar blitz. Exato. Tem jogador livre. Lógico, tem 10 caras vindo pra cima dele, é óbvio que alguém tem que estar livre, né? Não, e assim, o release dele é ridículo, né? Porque ele começa o movimento e já acabou. E aí, quando tem um cara que você fala, nossa, lá vem o strip sack. Cadê? A bola já foi, já tá lá na mão do recebedor. E quando o cara chega nele, ele consegue sair ainda e fugir do sack. Exato. Podem me chamar de clubista, tá? Mas o Patrick Mahomes lembra muito o Aaron Rodgers jogando. Sim, mas lembra. Lembra, só que evoluído. O release muito rápido, conseguir fugir de umas pressões. O Aaron Rodgers fazia isso bastante. Uma versão aprimorada do Aaron Rodgers. Sim, ou não. A gente vai ver. Mas ele provavelmente vai ter mais títulos que o Aaron Rodgers, porque... Sim. Provavelmente. Um time. Né? E um técnico. Exato. Imagina você ficar anos sobre o Mike McCarthy e esse time que drafta um quarterback na primeira rodada. Eu acho que é mais o técnico do que o time, porque eu não acho que o time dos Chiefs é melhor do que alguns times que o Aaron Rodgers teve. Mas tem um técnico, né? Ele passou por defesas bem ruins. A última defesa boa mesmo foi a que ganhou o Super Bowl. A defesa dos Eagles não empolga. A defesa dos Chiefs não empolga. Mas mesmo assim, muda muito você ter... São 3 técnicos muito bons nos Chiefs, né? Sim. Você tem o Eric Bieniemy, você tem o Steve Spagnuolo e você tem o Andy Reid, óbvio, né? São 3 técnicos muito bons. E nos Packers você tem um tempo muito grande de um técnico ignorante. Então, isso meio que mata, né, a situação. E pra felicidade geral, ele tá nos Cowboys agora. Era isso que você ia falar, né? Eu sabia. Todo mundo muito feliz. Eu fico triste. Espero que continue. Muito triste com essa notícia. Fico triste com uma coisa dessa. O próximo jogo, um jogo que está aí em dúvida para a próxima rodada. Se vai acontecer ou não, né? Que é Texans e Vikings, porque teve um surto de Covid no time dos Titans, que enfrentou os Vikings na semana passada. Então, os dois times, teoricamente, têm que fazer uma quarentena agora. Então, esse jogo e Titans e Steelers ainda estão meio que em dúvida aí, mas a NFL pretende seguir adiante com os jogos. Eu vou nessa eu vou de Texans só porque tá jogando em casa. São 2 times que não estão jogando nada. Eu acho o time dos Vikings um papel muito melhor do que o dos Texans, apesar de
dos Texans ter o Deshaun Watson, mas assim, são dois times que tá feio de ver. Tá feio. Tá feio de bem ver. Mas feio. eu vou de Texans. Um dos dois tem que ganhar, né? Ou não. Mas. Exato. Quem diria que o Kansas ia sentir tanta falta do Stephon Diggs, né? Quem diria? E quem diria, eu preciso falar uma coisa dos Eagles agora que você falou de Stephon Diggs, Não. que teve um tal Lá teve vem. um tal de Justin Jefferson, calouro, 175 jardas nesse último jogo, na derrota dos Vikings na última bola. No meu banco do Fantasy, dói muito mais do que você falar da franquia dos Eagles. Não dói mais. Não dói. Dói. Não dói. Porque você tem o jogo. Eu tô falando do wide receiver que vai ficar 4 anos no time. E os Eagles fizeram o quê? Vamos passar ele para pegar o Jalen Reagor que não consegue segurar a bola, porque ele é rápido. Ele é rápido. Ele não segura a bola, mas ele é rápido. Então vamos escolher ele antes do Justin Jefferson. Era só isso que eu queria falar. Acabou? Esse jogo o Justin Jefferson teve mais jardas que o Reagor vai ter no ano, talvez na carreira dele. Já fez seu show? Já fez o showzinho. Esse jogo do Justin Jefferson foi o primeiro de um calouro dos Vikings desde o Randy Moss em número de jardas. Eu vou passar os caras. Eu vou nos Texans, mas eu não, assim, zero fé em qualquer um desses times. Para mim, a aposta aqui é completamente no escuro, porque ninguém jogou nada ainda esse ano, e isso é meio que aquele chutão de primeiro jogo da temporada, sabe? Sei lá, né? Vamos lá, Deshaun Watson. Olha que calendáriozinho dos Texans, hein? Nossa. Exato. Rapaz, eu não sei se vocês estão com essa mesma impressão, mas parece que o calendário de todos os times está difícil, porque parece que tá todo mundo no mesmo nível. O dos Patriots é impossível, eu desisti, sério, eu olhei, assim, eu já sabia que era o dos Patriots esse ano era para ser a tabela mais difícil, né? E aí eu já sabia disso. Agora, jogo semana a semana é tudo difícil. Assim, os Patriots, vamos lá, quantos anos os Patriots passaram tendo a tabela mais fácil? Eu sou o primeiro a admitir que teve muito tempo a tabela mais fácil. Ainda mais na AFC. Só que a AFC tá ficando mais forte, porque teve time muito ruim por muito tempo. Então, os caras conseguiram draftar melhor e conseguiram aprender um pouquinho mais. E assim, os Raiders não foram fáceis. E o próximo jogo contra os Chiefs em Kansas City. E depois disso, são os Broncos, que agora estão no lixo, mas até pouco tempo atrás tinham Drew Lock, Cortland Sutton e aquela turma toda. Aí depois já pega Arizona, San Francisco, LA Rams, Chargers. Não é jogo difícil atrás de jogo difícil, eu fiquei impressionado. Os Eagles também, é que os Eagles têm e os Cowboys e tal, também, teoricamente são as duas divisões mais fracas, né, da NFL. Acho que não só teoricamente. Não só teoricamente. Tem dois times muito ruins nas duas, e esse ano os Eagles é um terceiro time na divisão dele. Mas também é uma divisão que cruza com a dos Browns, Bengals, Ravens e Steelers, e cruza com 49ers, Seahawks, Cardinals. Exato, então, assim, muito assim. Grandes chances do campeão da NFC ter campanha negativa esse ano. Talvez. Sim. Eu acho que tem muita chance de ser 7-9, viu? Acho que tem muita chance de ser 7-9. Tem muita chance. O Márcio falou do calendário dos Patriots. Acho que o que acaba salvando são os 2 jogos contra os Jets e 2 jogos contra os Dolphins. Né? Exato. Por mais que sempre tenha a derrotinha anual dos Dolphins. Mas é que assim, de verdade, a derrotinha anual dos Dolphins pode não acontecer esse ano. Exato. Porque você não tem mais o mesmo time, né? Você tem um time completamente diferente. Você tem um time completamente diferente que Miami sempre fazia a mesma coisa. Eles aprendiam no primeiro e melhoravam no segundo, ou tinha o primeiro que surpreendiam tudo e depois pioravam no segundo que os Patriots aprendiam. Mas agora é um time que não vai conseguir estudar os Patriots porque mudou demais. E em 3 semanas, os Patriots não repetiram o estilo de jogo uma vez. Foram 3 estilos de jogos diferentes. Então, para um time Miami que não tem muitas peças e que depende altamente de um técnico inteligente, que é o B-Flow, eu acho que vai ser difícil. Acho que vai ser difícil o Miami ganhar esse ano, viu? Dos Patriots. Próximo jogo do Bus. Não, calma. Não dei um palpite ainda. Não deu seu palpite? Eu vou de Texas também, tá? Só pra... Eu achei que queria de Vikings, mas... Eu queria também, mas... Eu vou torcer contra eles mesmo. Eu fui mais de Texans porque eu não sei se os Vikings não vão perder alguém por Covid. Então, tem isso também. Foi isso que eu fui de Texans, essa é a verdade. Bucks e Chargers em Tampa Brady. Eu vou de Bucks, né? Eu vou de Chargers. Brady contra calouro. Eu vou de Chargers também. Eu vou de Chargers, essa é a primeira vitória dos Chargers. Esse time dos Bucks ganhou dos Broncos, mas ainda não empolgou. Foi o melhor jogo dos Bucks da temporada. Mas o que me lembrou muito, de novo, o time dos Patriots no ano passado. Uma defesa conseguindo abafar um adversário fraco,
posições de campo muito boas pro ataque dos Bucks. E aí, óbvio, né? Agora, assim, o Chris Godwin voltou. Você tem o Chris Godwin tá Mike fora. Evans. Chris Godwin tá fora do próximo jogo? Vai perder algumas semanas. Então esquece. É impressionante como... O Gronkowski e Brady tá dando um pouco de dó, assim. O Brady errou o Gronkowski por, assim... Sabe aqueles lançamentos do Cam Newton ano passado, que a gente ficava zoando aqui e tal? O Brady fez a mesma coisa com o Gronk. Deu um pouco de dó, assim, porque não é isso, sabe? Não é E olha que o Gronk é grande, hein? Exato. E ele errou É difícil errar o Gronk. Ele errou por muito, mas muito. O Gronkowski foi receber a bola lá no túnel do vestiário. E parece que o Brady, ele, como sempre, ele tá mais confortável lançando a bola pro Scott Miller, que é o recebedor Walmart, o slot baixo e branco que ele adora ter, do que tipo pro Mike Evans, por exemplo. O Mike Evans teve 2 TDs, mas ele teve 2 recepções e 2 jardas no jogo. Não, tem 2 bolas lançadas nele. E é por isso que o Chris Godwin é tão bom pro Brady, né? Porque o Chris Godwin consegue fazer aquelas crossing routes muito rápido. Então, ele consegue estar um pouquinho mais livre e tem um cara que consegue receber uma bola embaixo, receber uma bola do lado, tem um pouquinho mais de agilidade, né? E o Brady tá dependendo cada vez mais desses caras. E aí você pega quantos wide receivers veteranos que os Patriots tentaram trazer nos anos passados que não deram certo com o Brady, porque ele não usava os caras, ele simplesmente não usava. E a gente tá vendo um pouquinho disso com o Mike Evans mesmo. Acho que foi um bom ponto que você levantou, Vitor Russo. Mas eu vou de Bucks mesmo assim. Próximo, Titans e Steelers. Titans e Steelers, o time convidado. Eu vou de Steelers Eu vou de Steelers também por causa disso. Mas os Steelers estão jogando bem, a defesa dos Steelers é muito boa. Mas é muito legal ver os Titans. Porque os Titans ganham jogos improváveis. Eu vou de Steelers também. O Gostkowski reaprendeu a chutar a bola, né? Redenção maravilhosa, né? Por outro 3 lado, chutes, né? mais 50 jardas. Exato. Se eu tô falando que eu fico triste, né, vendo o Brady e o Gronkowski meio patetas lá em Tampa Bay, eu fico muito feliz com o Gostkowski, que assim, na minha opinião, ele foi meio que jogado no lixo lá com os Patriots por causa de lesão, aquelas coisas todas, né, bem Bill Belichick. E pra ficar com um cara pior, isso que é mais triste. Foxborough Flu, né, ele inventaram uma gripe lá pra ele jogar ele fora. Mas tava sem química. Não tinha, eu não acho que ele foi assim, que os Patriots erraram. Eu acho que tava sem química, ele já não tava conseguindo chutar com os Patriots. E agora tá dando super certo nos Titans, mesmo depois de um jogo horrível primeiro. Horrível, que ele quase ferrou tudo. Uhum. Ele deu a redenção total e, de novo, né, os Titans conseguindo aproveitar jogadores que todo mundo tinha como jogado como fim, né? Ou que Mike Vrabel, né? Exato, Mike Vrabel fazendo um Patriots 2.0, né, em Tennessee. É o que o Matt Patricia tentou fazer em Detroit, só que ele tá conseguindo. Só que a diferença é que o Matt Patricia a gente viu que nunca tinha entendido o que era o sistema. Exato. O Mike Vrabel, a gente já sabia que ele sabia o que era o sistema, ele tá conseguindo repetir. Ele jogou no sistema, né? Exato. Não, ele foi um jogador... Faz parte do sistema. Ele foi um jogador que puxava o sistema, entendeu? Você tem jogadores icônicos dos Patriots, tipo o O.J. Mayo, tipo o Rob Ninkovich lá atrás, de defesa, né? Você tem mais recentemente o Devin McCourty. Esses caras que realmente entendem o sistema são muito diferentes, né? Enfim, eu vou de Steelers anyway, porque eu acho que o time dos Steelers está me surpreendendo muito esse ano e parece mais forte que ano passado. E eu acho que os Titans, ao mesmo tempo, pedem para perder alguns jogos que contra os Steelers fica difícil. Os Steelers são um time mais forte porque eles têm quarterback esse ano, né? E o Big Ben ainda tem gasolina no tanque, hein? O Big Ben voltou bem, melhor do que ele estava antes da lesão, para mim. E com isso os Steelers ficam um time bem forte, tem potencial de ganhar essa divisão aí, mesmo com os Ravens. O Big voltou bem. O Big voltou bem. Qual que é o próximo jogo? O próximo jogo é o time sem nome, sem logo. Gostei que você já falou desse jeito. Você não tem que falar esse nome que ele jogando em Washington contra os Ravens. É uma aposta fácil, né? Óbvio. Ravens todo Dwayne Haskins é horrível, né? Não sei porque alguém ainda... Ravens, mas um asterisco aí que eu fico curioso para saber como que os Ravens vão reagir depois desse jogo meio pífio contra Kansas City. Em jogos maiores, né? Porque, beleza, bater no football team, ok. Bater no, sei lá, nos Dolphins, beleza. Agora, jogar contra Kansas City e perder de novo,
e depois de ter sido eliminado, né, contra os Titans, que era um time bom, né, nos playoffs, começa a bater um pouquinho o medo do choke na porta. E os Falcons que o digam. Medo de choke dá choke. Das 6 derrotas do Lamar na carreira, 3 são contra os Chiefs. São 4 derrotas na temporada regular, 3 contra os Chiefs. E assim, o Lamar é um negócio que a gente fala. É que o time dos Ravens é muito bom e dificilmente fica atrás. Mas se o Lamar fica atrás, ele não consegue recuperar com o braço. Quando ele é obrigado a parar de correr, ele não pode gastar o tempo, ele tem que lançar a bola, ele não consegue. Ele teve menos de 100 jardas lançadas nesse jogo. É um número que... É sec atrás de sec. Vamos pensar assim. Se um Carson Wentz, um Jared Goff, um Matt Ryan joga um jogo importante, assim, que atualmente o Matt Ryan não disputa mais jogo importante com os Falcons, né? Um Mahomes, que seja, joga e tem menos de 100 jardas lançadas num jogo assim. O que não ia estar se falando desses jogadores? E com o Lamar Jackson parece que é um negócio normal, assim. Exato. Não é uma coisa absurda. Mas você tem uma tolerância com quarterbacks que são considerados dual threat, e eu acho que a tolerância fica um pouquinho maior quando você tem um quarterback que corre muito. Então, você pegar o Cam Newton, quanto tempo demoraram para criticar ele de fato, né? Assim, óbvio que depois que criticaram, gostaram de pegar o cara, amassaram e jogaram longe. Ele tá defendendo. Vai começar a defesa do Cam Newton. Mas assim, eu critiquei o Cam Newton desde que ele foi MVP. Quando ele era MVP, eu tava criticando o cara. Mas eu acho que o Lamar vai se beneficiar disso. Ele vai ter um pouquinho mais de tolerância. Paciência. Exato. Agora, uma hora vai acabar. E, óbvio, tá muito longe disso, porque o cara foi MVP da temporada passada. E, óbvio, pode ser que no próximo jogo ele, de novo, amasse os caras. Ainda mais o football team sem o Chase Young, né? Enfim. Que é um monstro, hein? Tinha começado bem, infelizmente se machucou. Esse cara era um jogador da NFL jogando college, era ridículo. Não é. Um negócio impressionante. Próximo jogo, Edubas. Só falar do Chase Young, uma situação parecida com as dos irmãos Bolsa, né? Em Ohio State. Parecia que eles eram adultos no meio de criança. Próximo jogo, Rams e Giants em Los Angeles. Rams, né? Não tem como postar nos Giants. O Daniel Jones, ele parece que ele regrediu, né? Esse ano. Tá mal. Não que o time dele seja muito bom e tal, que seja muito culpa dele, mas já não era bom ano passado. Ele tá parecendo um pouco, ele tá me lembrando um pouco aquele outro quarterback. Parecia um pouco com o Daniel Jones, jogava em Nova York. Ganhou 2 Super Bowls em cima dos Patriots. Precisa comer muito feijão pra chegar no lá. Precisa. Tá complicado, a situação do Daniel Jones é bem complicada. Ele fez um pouco o que o Carson Wentz fez essa temporada, né? Se livrou dos fumbles, mas não adianta se livrar dos fumbles e lançar a interpretação no lugar. Né? Exato. E sem o Saquon Barkley ainda, agora, coitado dele também nesse time. Nem culpo tanto ele, tá? O Dwayne Haskins também, eu ainda tenho um pouco de paciência. Eu acho que ele tem que esperar mais. Esse é ruim. Tem uns caras que simplesmente não são ajudados pelo time. O Dwayne Haskins é ruim mesmo. Próximo jogo, Douglas. Chiefs e Patriots. Em Kansas City. Esse vai ser um baita jogo, mas eu vou de Chiefs e eu acho que a defesa dos Patriots vai ser punida pelo ataque dos Chiefs, porque a defesa dos Patriots contra o jogo corrido tem uma dificuldade extrema, com esse front seven meia bomba, e a secundária não tá bem. Você tem coisas tipo, eu acho que o Travis Kelce vai ser anulado, que nem o Darren Waller foi anulado no último jogo, e o Travis Kelce sempre é anulado contra os Patriots, tá? Não tô falando nenhuma doideira. Porque os Patriots têm um cara que ninguém para pra prestar atenção nos jogadores dos Patriots, né? Mas tem um tal de Joe Williams, que foi o second round pick nos Patriots ano passado, que ele é o jogador perfeito do Belichick para matar tight ends. O cara é um corner, na verdade é um DB, né? Ele é corner e safety, mas ele é o tight end stuffer, né? Ele é gigante. Ele anula tight ends. Essa é a posição dele. E aí as pessoas entendem, por que o Bill Belichick drafta esses caras que ninguém sabe quem é e tal? Pra isso. Ele quer um cara... Ele sabe usar. Ele quer um cara para um jogo, ele usou no Darren Waller não fez nada o jogo passado, e aí quando o Joe Williams não tava no campo, mas para, agora o Darren Waller tá sozinho. Não, sir.
vai o Devin McCourty nele, ou vai o Kyle Duggar, que foi o second round pick desse ano. Então, ele foi revezando os caras e ele tinha um cara para usar o tempo todo, que era o Joe John Williams. E aí, nesse jogo agora contra os Chiefs, vai ter a mesma coisa em cima do Kelce, e às vezes até o Stephen Gilmore. Mas eu acho que a defesa dos Patriots está muito abaixo do nível normal. Até porque eles perderam 4, 5 jogadores, né? Exato. Por causa do opt-out. Por causa do opt-out, exato. Não só também, né? Saiu o Van Noy, saiu o Jamie Collins, saiu... Além de terem perdido os caras, exato. Saíram os caras que eu não acho que fariam diferença. Agora, os opt-outs foram muito, muito ruins. O Patrick Chung, o Dante Hightower, são caras... Dante Hightower faz muita falta. Sim. Exato. Enfim, eles perderam os 3 linebackers titulares da última temporada. Exato. Assim. Não, a gente tá jogando... Os Patriots estão jogando de Javon Bentley, que é o linebacker principal. Queria nos Eagles. O Brandon Copeland, que era dos Jets. e vambora, né? Mas assim, é difícil. Contra os Chiefs eu não coloco fé. E eu acho que os Patriots têm boas condições de fazer um bom jogo no ataque, mas a defesa vai complicar. Quem diria, hein, que a gente estaria falando do ataque dos Patriots como uma salvação depois da temporada passada. Quer trocar o grupo de linebackers dos Patriots pelo dos Eagles? A gente tem... Não, obrigado. A gente tem TJ Edwards, eu acho que é esse o nome dele, e o... A gente já vai chegar no jogo dos Eagles. Né? Agora, só fazer uma ressalva, para quem torce para os Patriots, acompanha o jogo dos Patriots, os jogos dos Patriots, os Patriots estão com umas evoluções muito legais na defesa. O Chase Winovich está jogando muito bem. O Dietrich Wise está jogando muito bem. E o Derek Rivers, que ano passado e os anos outros passados, que ele foi um draft pick importante naquele ano que os Patriots só tiveram só 4 draft picks, né? E 3 aposentaram, e só sobrou o Derek Rivers. Ele tá tendo uma evolução muito legal e tá tendo mais snaps, né? Esse cara só machucava. Então, a defesa dos Patriots pode ser que esteja, assim, o front seven hoje muito frágil, tenha uma evolução legal para os próximos anos e fique um time mais interessante. Derek Rivers, que não é filho do Doc Rivers, mas poderia ser. Próximo jogo, Edu. Raiders e Bills. Vocês vão de Chiefs também, né? Não sei se eu peguei. Sim, Chiefs. Beleza. Sim. Raiders e Bills em Las Vegas. Esse jogo é mais difícil do que parece, mas eu vou confiar nesse time dos Bills. Josh Allen como segundo jogador com mais jardas lançadas, atrás só do Dak Prescott esse ano. Olha essa coisa que está acontecendo com a NFL. O Josh Allen apresentando uma evolução bem legal nos passes, muito boa. Raiders e Bills, mas eu acho que os Raiders podem ganhar, tá? Pode, por isso que eu falei, é um jogo difícil. O time dos Bills flertou muito com a derrota. Depois de abrir 28-3, eles tomaram a virada e foram salvos pela juizada. Então... pra compensar uma chamadinha também. Exato. Que ironia os Rams sendo complicados pela arbitragem. Mas enfim. A bola pune. Eu vou de Bills também e tô gostando de ver. O Stephon Diggs se encaixou muito bem nesse ataque aí. Tyler Croft. Tá legal o time dos Bills aí. Cole Beasley, John Brown. Eu começo a falar desse... Esse daí é outro que pode entrar na disputa de melhores grupos de recebedores. O Sean McDermott, muito bem, hein? Sean McDermott é um bom técnico. Há algumas temporadas já, né? Exato. E o Sunday Night da semana, Niners e Eagles. Que jogão, hein? Nick Mullins contra esse time dos Eagles. A minha pode ser qualquer um. Você pode colocar eu falo o pior quarterback que vier na sua que não seja Blake Bortles. Fala outro. Nathan Peterman. Se colocar o Nathan Peterman, os Niners ganham esse jogo. Até porque ele vai lançar 3 bolas por jogo. Os Niners vão ganhar. Os Niners vão ganhar, mas... Por muito. Só queria fazer aqui eu sou um grande defensor do Jimmy Garoppolo. Vocês sabem disso. Mas o Nick Mullins faz tão bem quanto a posição do Jimmy Garoppolo. Não precisa. Feijão, não precisa de mais nada. Não precisa. Você vai ter... Tá sem os 2 principais running backs. Tudo bem, põe o terceiro e o quarto aí que vão correr igual. O Brandon Ayuk, nesse sistema do Kyle Shanahan, parecia o Deebo Samuel. Sim. Assim, absurdo. É igual. Ele é mais versátil ainda, né? Não sei se ele é tão bom recebendo, mas ele é um jogador bem versátil, correndo com a bola, fazendo de tudo. Mas tenho no Fantasy, vou colocar pra jogar agora. Fala aí, o que você falou, o Kyle Shanahan é um baita técnico. Ele é muito bom no ataque. Ô, Vitor, fala uma coisa. Você aceitava Brandon Ayuk nos Eagles? É outro que passou pra pegar o Jalen Rigor. Mais um que... Não, você vê todos os caras que estão jogando aí. Desculpa, Edubas, e todo mundo que tá ouvindo. Eu provoquei essa.
Laviska Shenault também tá jogando bem. O T. Higgins, que ficou para a segunda rodada, primeira escolha da segunda rodada, humilhou o time dos Eagles nessa semana. Assim. E o time dos Eagles, que já não tá bom, não, isso daqui é informação mesmo, não é nem crítica aleatória. Pode falar. O time que já tá com todo mundo machucado, perdeu Avonte Maddox, que é o cornerback número 2, titular. Perdeu DeSean Jackson, que era o wide receiver número 1. Já tinha perdido Jalen Reagor. E perdeu o Dallas Goedert, que era o segundo melhor alvo do Carson Wentz depois do Zach Ertz. Então, é difícil, Victor, né? Uma pergunta. Quantas jardas terrestres tem o Jalen Reagor esse ano? Terrestres? Aqueles jet sweeps. Não que eu saiba. Porque o Isaiah Zuber, tá? O wide receiver undrafted dos Patriots, já tem umas 20. Tá? Você aceitava também? Eu não preciso eu não queria nem que ele tivesse diário da corrida. A gente já tem o running back, Miles Sanders veio bem pra temporada. Eu só queria que ele recebesse bola. Mesmo. Eu queria que ele recebesse bola. Que a bola viesse assim pra ele e segurasse, ela não passasse no meio da mão. Era só isso que eu pedia pra ele. Mas enfim, eu não vou falar muito dos Eagles. Já falei tudo que tinha pra falar. Isso, você não ia falar nada. Vou de Niners também, mas a gente falou muito bem aqui dos Niners e tal. Mas vamos lembrar que foi contra os Giants também, né? Vamos ver agora contra os Eagles. Vamos ver agora contra os Eagles. Meu Deus. Que vai ser uma diferença. Vamos fazer uma aposta, assim? Vamos apostar quanto de diferença vai ser esse jogo. Eu acho que é mais legal do que apostar só no vencedor. O vencedor a gente já sabe quem é. Não, eu acho que o jogo vai ficar perto, porque os Eagles gostam de perder, mas eles gostam de dar um ataque no coração. Não essa temporada. Eles gostam de perder por pouco. Não essa temporada. Exato. Essa temporada, as 2 derrotas foram mais de 2 posses de diferença. E aí, o Monday Night, quem é, Dubas? Packers e Falcons em Green Bay. Packers. Muito fácil. É um jogo perigoso. Perigoso. É perigoso porque os Falcons vão abrir uma distância e os Packers vão... Exato. Mas perigoso. Eu vou de Packers e eu só queria falar uma coisa. Assim, Dubas, eu queria entender por que os Packers no Sunday Night contra os Saints estavam com uma defesa que parecia que iam jogar contra o Patrick Mahomes ou contra um cara que tem um braço absurdo. Porque, assim, você não precisa colocar todo mundo lá atrás para defender o Drew Brees hoje em dia. E deixar o Camara livre. Eu entendo que você, né, lá atrás podia fazer isso, porque o Drew Brees tinha um braço muito bom. Hoje em dia, você não pode colocar um linebackerzinho, Zé Ninguém, no Camara e deixar o resto, só um monte da secundária toda recuada. É pedir pra dar merda. O que deu. Exato. Sorte que o homem tá inspirado esse ano. Como tá jogando o Aaron Jones? Rapaz. O Aaron Bom? Se soubesse que a escolha de Jordan Love ia motivar ele assim, eu falava pra subir mais ainda. Pick one. Drafta mais um ano que vem, não solta pouco. Falar em draftar, eu lembrei de uma coisa, tá? Os Eagles draftaram também um QB sem precisar na segunda rodada. E ele só entra pra correr. Todo mundo sabe já que é corrida e ele tenta correr do mesmo jeito. Ele correu 1 para 5 jardas, a segunda ele sofreu um fumble. Esse foi a participação do Jalen Hurts até agora. Os Packers ganharam o jogo por causa disso. Porque entrou o Taysom Hill pra correr, ele sofreu um fumble. Ô Dubas, parece que o médico dos Chargers vai cuidar do Aaron Rodgers essa semana. Vai dar uma injeçãozinha de cortisona aí. Sai fora. Manda pra outra. O cara olhou, viu o que o técnico tava fazendo e ele falou, eu vou consertar. Deixa eu resolver esse negócio aqui. Você é herói. Não, alguém achou ruim isso? Pra mim foi ótimo pro time. Melhorou o time. Com certeza. Mas tudo bem. Vamos lá então para as apostas de quem vai para os playoffs. Agora 7, né, de cada lado. Quem que começar? 7. Vocês querem que eu comece? Pode começar, né? Você gosta de fazer seu show. Então vamos lá. Ofereceu aí, pode ir lá. Eu vou aqui numa... Tá. EFC ou NFC primeiro? NFC primeiro. Tá. Cowboys, com facilidade. Não precisava falar Escolha isso. mais fácil. Não precisava falar isso depois, mas tudo bem, eu quis falar. Packers, obviamente. Saints, com não tanta facilidade assim. Niners, Seahawks. Quem ganha na divisão? Enfim. Não preciso falar quem ganha a divisão, só preciso falar quem vai para os playoffs. Não. Mas Seahawks. Quem vai acho que Seahawks ganha a divisão e Niners pro White Card. Tá.
E aí ficam faltando 2, né? É. Que eu tenho como opção Bears, Vikings, Bucks, Bucks Rams, talvez. e Rams. Rams, um delas. E a outra, eu não sei se eu confio nesse time dos Bears, mas eu também não sei se eu confio nesse time dos Bucks. Complicado, mas eu vou de Bucks. Eu vou de Bucks. É que você tem que pensar na divisão, né? Os Bucks vão pegar os Panthers e os Falcons 2 vezes, né? Exatamente, por isso. Olha, vou te falar que talvez os meus sejam os mesmos. Mas você não falou. A semana passada, o Edubas falou: não, mas os Eagles vão para os playoffs. Não vai mais? Não vai, velho. Não vai? Porque Tá. os Cowboys fazem força para perder, só que os Eagles fazem mais. Aí fica difícil, não tem faz como. força para perder, não tem time para ganhar, só Edubas. Se tivesse o Nick Foles, tava 3-0. Eu queria falar isso. Vai, fala aí, seus 7 vão ser os meus. Não sei. É que os Vikings começaram no 0-3, né? Eles seriam Então, seria a minha aposta também. no começo da temporada, mas... Se fosse no começo da temporada, minha aposta seria diferente, tá? Seria Vikings no lugar dos Rams. Eu acho que eu vou replicar o Vitor no final das contas. Então. Porque é isso mesmo. Pra mim com é. Com os mesmos campeões de divisão. Exato. Cowboys, Packers. Eu gosto. Assim, os Bucks têm chance de ganhar essa divisão, mas acho que ainda vai dar Saints. Os Mas... Saints gostam de Exato. fazer uma graça. E aí, Seahawks. E aí eu acho que fica sobrando para os 49ers, para os Rams, porque essa divisão é a melhor de todas. Os Cardinals vão se ferrar porque estão nessa divisão, né? Não dá para classificar os 4. Exato. Não, até dá, mas... Exato. Agora dá. Mas Agora dá. Mas é muito difícil, né? Porque mas eles tiram vitória deles, né? Um batendo no outro, exato. Então, é isso. Eu só fazer rapidinho aqui, atropelando Edubas. Eu vou de Cowboys, Packers, Saints e Seahawks de campeões. Aí, classificados no Wild Card, Rams, Niners e Bucks. Igual. Todos iguais, então. Vamos pra AFC. Bears vão choke alguma hora. Então, eu tô com essa expectativa também. Time sem QB é foda de apostar pra ir pros playoffs. Espero que isso aconteça mesmo. Isso vai dar uma tranquilizada. Próximo, AFC. Vamos pra AFC. Tá. Vou começando na AFC, então. Vai. Porque já tô aqui. Eu quero ver quem que você vai apostar na AFC East pra ganhar a divisão. Buffalo. Ganhando a divisão. Bills ganhando a divisão. Tá. Agora, vou pras outras que eu acho mais fácil. Eu vou de Chiefs. Vou de Titans. E agora que fica difícil, hein? Os Ravens e os Steelers vão pros playoffs pra mim. Eu não sei quem vai ganhar a divisão. Aposto em um que eu aposto no outro. Eu vou de Pittsburgh. Tá bom, então eu aposto nos Ravens ganhando a divisão. E aí, já tem 5, né? Uhum. E aí, Patriots, evidente. E eu fico em... E Colts. Boa, gostei. Acho que os meus vão ser os mesmos 7. Eu fico em dúvida, esse último aí tem como opção Texans, Raiders, Chargers, Browns. Os Browns é pela primeira vez desde 2015, eu acho, ou 14, que tem uma campanha positiva. Tá 2-1. Que eles começam 1-0. Fazendo não sei quantos anos que eles não começavam 1-0. Tanto que o Christian Kirksey que... Não, eles perderam o primeiro jogo. Não, eles ganharam. O Christian Kirksey... Eles perderam o primeiro jogo. Não, primeira vez com campanha positiva. Eles ganharam os últimos 2. Então 2-1. Eles tomaram uma lavada dos Ravens. Dos também Ravens, começar a temporada verdade. contra os Ravens é meio triste, né? E aí, Dubas, fala o seu aí. O seu é isso? Eu falei. São esses 7. Eu acho que eu vou de... A minha maior dúvida fica na NFC North mesmo. Quem vai ganhar? Eu acho que eu vou de Colts também nessa sétima aí. Por mais que o Philip Rivers não seja muito confiável, o time dos Texans está uma desgraça e os Browns não dá para confiar nesse time. Eu não consigo confiar nesse time. Os Raiders é uma boa opção. Eu vou de Raiders. Eu vou apostar todas as rodadas nos Colts, mas eu vou apostar nos Raiders nos playoffs. Para não fazer sentido mesmo. Então você foi de Bills, Ravens, Titans e Chiefs, e depois no Wild Card, não importa a ordem, você colocou Raiders, Steelers e Patriots. É isso, né? Eu falei da NFC North, mas a NFC East também é uma dúvida forte quem vai ganhar a divisão. Vamos mas eu lá. fui nos Bills porque é minha torcida mesmo. Eu vou na AFC North de Ravens, na AFC South de Titans,
Na AFC West, de Chiefs. Na AFC East... Pode ir, a gente Vai, deixa. vai. A gente permite o clubismo. Vai, não é uma escolha Pode ir. muito... Não é nada absurdo. É que eu acho que... Eu vou de Bills, tá? Porque eu acho que os Bills têm um time que podem dar trabalho para os Patriots. Eu acho que na tabela parecida, na tabela, né, que não são dentro da divisão, eles vão ficar meio parecidos. Eu acho que os Bills também podem perder dos Seahawks, perder dos Chiefs, quase perdendo dos Rams. Esse era um jogo para fazer a diferença, né? Agora, eu acho que esse time dos Bills vai dar muito trabalho para os Patriots no jogo 1-1. E eu A acho vantagem deles é que eles jogam contra o segundo colocado das divisões. Né? Isso, exato. Eles têm essa vantagem, eles jogam contra o segundo colocado passado. E aí, quando você olha para um jogo que eles poderiam ter perdido, que era os Rams, eles não perderam. Um jogo que os Patriots podem perder dos Rams. Enfim, eu acho que, assim, se você tivesse que falar hoje como vai ficar essa série Bills e Patriots, eu acho que vai ficar 1-1. Eu acho que os Patriots ganham em Buffalo e perdem em Foxborough. Só para não fazer sentido mesmo. Exato. Eu acho que é isso. Agora, então fica para mim Bills, Ravens, Titans e Chiefs. Aí no wild card eu coloco Patriots, Steelers. E por último, a vontade de falar Chargers aqui, tá? Mas eu vou, por causa do rookie, eu vou de Colts mesmo. Só que assim, os Colts meio que sneaking in, sabe? Aquela coisa meio, sobrou um cara, puta. Os Raiders cagaram no final, de aquele time de Derek Carr bem típico e os Colts passam. Mas eu também, assim, não é uma coisa que eu acho, assim, não ficaria surpreso se fossem os Raiders, não os Colts. E aí eu acho que uma também. coisa que vale falar aqui, né, que a gente tinha falado até antes, que times a gente não colocaria nos playoffs e a gente acaba colocando agora depois de 3 rodadas, né? Eu acho que Exato. pode parecer bizarro, tá? Mas eu acho que eu não colocaria os Steelers nos playoffs. Eu acho que olhando por não saber como o Big Ben vai voltar. Exato, olhando antes, eu teria colocado os Browns de wild card e não colocado os Steelers. Porque eu acho que os Steelers me surpreenderam bastante. Na verdade, eu colocaria os Steelers por ser 7 Exatamente. times. Se fossem 6, eu não colocaria. Exatamente. Por não, 6 ser eu também não teria 7, colocado. o time dos Steelers ano passado quase foi para os playoffs sem o Big Ben. Por pior que ele volte, ainda vai ser melhor do que foi ano passado. Exato. Né? Eles quase foram ano passado sem ninguém. Por isso que eu colocaria. Mas os Raiders, por exemplo, e os Colts, eu não cogitaria colocar se não fossem 7 vagas. Agora, uma coisa, uma pergunta aqui. Vocês acham que esse ano já tá dando pra ver que é o fim da linha pro Baker Mayfield? Ele tá bem até, jogou bem os últimos 2 jogos, mas assim, não passa aquela que não empolga, né? Não empolga nem um pouco. E você pensa num time que é montado como os Browns, um time pra ganhar Super Bowl. Não é time pra... Nem, assim, eles têm dificuldade não é uns Raiders. Ele tá parecendo o Derek Carr jogando. Exato, os Browns têm dificuldade pra ganhar um jogo. E eles montaram um time pra ganhar Super Bowl. Então, acho que esse é um grande passo. Essa é a grande diferença de expectativa. Uma coisa é você falar do Gardner Minshew, que tá todo mundo falando, putz, os Jaguars não vão ganhar um jogo esse ano. E ele vai lá e ganha. Então, pode ser que ele mantenha o emprego dele assim. Agora, o Baker Mayfield, ele tá lá pra ganhar o Super Bowl. E se ele não classificar para os playoffs, hello sunshine, tá? Exato. Exatamente. Não, eu também acho, por questão de expectativa, assim, talvez possa ser o último ano dele se ele não cumprir com elas, se não for os playoffs e tal. Mas eu acho que ele tá jogando bem. Eu não acho que ele tá mal. Por mais que não empolgue, ele tá fazendo um trabalho decente. O time tá ganhando pelo jogo corrido, só que ele não tá comprometendo. E quando precisa que ele lance, ele tá lançando decentemente. Para encerrar o programa, uma última pergunta. Quem que vocês colocariam como time de surpresa? Aquele que você olhava no começo da temporada e você falava, esse time não tem a menor chance, é um dos piores times da liga, e de repente esse time surge nos playoffs. Sempre acontece isso, né? Sempre tem algum time nos playoffs que a gente não dava nada por ele, que pode ser os Bears esse ano, não sei se vocês concordam comigo nessa. Poderiam ser outros times, mas esses outros times que seriam opção, eu acho que começaram mal. Falcons, por exemplo, e tal. Então, eu acho que eu colocaria os Bears como esse time. Os Falcons são uma decepção, né, para variar. Eu fiquei bem surpreso, por mais que eu estivesse torcendo pelo desempenho deles, eu fiquei meio surpreso com os Cardinals. Porque... pode ser.
Eu achei Era o que, era o time que eu ia achei falar. que, tipo, aquele time com expectativa e tal, mas no final não vai virar. E tá virando. É que eles estão ferrados por causa da divisão deles, que é a melhor do futebol americano. Sim. É que Mas, eles conseguiram perder pros Lions também, né? Em exato. casa. Qual é o problema? Isso complica. Mas, assim, é um time muito jovem, é um time com boa perspectiva pro futuro. Eu acho que eles estão no caminho É certo uma aí. boa também. É uma Posso boa. Os falar só Cardinals é uma boa. um time que eu fiquei completamente, assim, decepcionado, 100%, já, com 3 rodadas? O Saints. O Saints, eu achei. Eu tava esperando Demais. muito mais. Tudo bem, eles estão sem Michael Thomas, mas eu tava esperando muito mais. E quando você olha a situação de quarterbacks deles, com o Drew Brees envelhecendo a cada dia, e o Taysom Hill, não, eu não compro o Taysom Hill, tá? Mas tem o James Winston lá. Esse Exato. cara aí que é a salvação do time. Eu não duvido Dable, ele ir bem lá. Dable Eu não duvido Winston. ele ir Nem bem. eu. Bom, Não, eu queria falar que os Broncos poderiam ser esse time sim, se sim, não seria minha fossem as aposta. Se milhões não- de lesões. Mas Exato. isso que é o meu ponto. Eu acho que os Broncos, eles podem estar nesse grupo, mas os Broncos foram penalizados por lesões, não Exato. necessariamente por jogo, entendeu? Uhum. Não foi porque eles estão jogando mal, são porque eles não têm jogador em campo. Tipo, Exato, assim, exato. justiça seja feita. Inclusive o Drew Lock, que não tava mal, se machucou e vai perder umas semanas. Exato, justiça seja feita, o time dos Eagles tá sofrendo muito com lesão. É o time que Sim, mais muito, sofre muito. com lesão Mas, na A gente tá falando que o time dos Eagles NFL. é ruim, tá por causa mal, das não sei o quê, porque lesões. não tem Não, ninguém jogando. eu acho que o time dos Eagles completo é um dos melhores da liga, No, tá? Que no, fique começo claro. no começo da temporada, sem lesões, eu apostaria nos Eagles pra Sim, ganhar a com divisão. certeza, com certeza, com certeza. Mesmo com os Cowboys tendo um time no papel melhor, eu apostaria nos Eagles. Porque os Cowboys fazem força pra perder. É incrível. Exato. Assim, eu acho que Os Eagles, queiram ou não, é um time muito mais competitivo. Na hora H, você fala, a última bola do jogo, que você dá na mão de quem? Você dá na bola na mão do ataque dos Eagles, não só do Carson Wentz e Dak Prescott, ou no ataque dos Cowboys. Você dá na mão dos Eagles. eu acho que, Não adianta. eu acho que a NFC East depende muito do timeline de volta de lesão dos Eagles. Sim, Exato. com certeza. Começar a voltar uns caras cruciais, os Eagles podem ganhar a divisão, ainda mais com esse cenário de um time ganhando com 7-9. Então, Exato. Pode voltar o Alshon Jeffrey agora, que já pode fazer uma boa diferença no ataque. Então, mas é que Exato. as lesões dos Eagles parece que são lesões sérias. A do Goddard é séria. O Brandon Brooks está fora da temporada, isso é um grande problema. O Jason Peters não dá mais para jogar, não consegue mais jogar futebol americano, está muito velho. Então a linha ofensiva dos Eagles está muito ruim. São dois jogadores que nunca jogaram e o Jason Peters está muito velho. Então, E aí eu acho que complicado. você soma um negócio, né? Porque na NFL, diferente de outros esportes, é um pouco parecido com o beisebol até, você tem timelines para tirar os caras do IR, né? Você não pode simplesmente manter o cara lá todo dia machucado, você tem que colocar ele no IR, porque senão você vai começar a ocupar roster spot, e você só pode tirar ele em semanas específicas. Esse ano você está podendo tirar do IR na semana 4 por causa do Covid, mas normalmente seria na semana 8. E se você está falando de semana 8, você está falando de metade da temporada. E aí você está falando de um time que pode não ganhar nenhum jogo até a metade da temporada. E aí, no final, o cara, assim, os Eagles vão ter que ganhar todos os jogos para passar. E aí fica muito difícil. Então, quando você coloca na matemática, fica muito difícil. Que queiram ou não, foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado, né? Ganhou 4, acho que dos últimos 5 jogos, 5 dos últimos 6 jogos para ir para os playoffs. Mas esse ano tá mais complicado. Greg Ward é o wide receiver número 1 dos Eagles. Esse é o nível. O Alshon Jeffrey pode até voltar, mas o Alshon Jeffrey ele teve muita lesão, ele não consegue mais correr, ele não tem mais velocidade. Os Eagles tinham que procurar alguma coisa em troca, né? Tinha, lógico. É o que eu falo. Uma coisa que é desesperadora é os Eagles não ir atrás de ninguém agora. Isso é uma coisa que me desespera dos Eagles há muito tempo. Porque parece que, assim, os Eagles acham que do jeito que, sabe, tipo, você começou a temporada com um time, você tem que acabar com esse. Não, você não tem. Você pode, até o final da janela de transferência, você pode fazer trocas. E o time dos Eagles parece que fica numa inércia. Assim, já vimos que não tem wide receivers, já vimos que não tem linebackers, já vimos que a secundária tem muito problema. Por que raios você não vai tentar alguém no mercado? Exato, Não é que exatamente. você, tipo, assim, você tem uma divisão que você pode ganhar. Não é que você tá num lugar que você, não. Tipo, se você estivesse na NFC West, NFC beleza, West. larga. Agora, na NFC East... Larga e vai pro draft, mas na NFC você pode ganhar com 7 vitórias. E uma vez que você chegou nos playoffs, é outra história. Nos playoffs você fecha a casinha e tenta alguma coisa. Time, assim, defesa ganha campeonato porque nos playoffs você pode fechar a casinha. Na temporada é difícil você ganhar um campeonato só com defesa. Você precisa ter uma mistura de ataque. Mas quando você chega nos playoffs e no Super Bowl e você tem uma defesa bem montada, quero ver ganhar, entendeu? Agora, você precisa montar essa defesa. Você precisa trazer os caras para cobrir seus machucados. E poderia também trocar o técnico, que ajudaria, né?
Porque não adianta você ter um quarterback que lança 60 jardas se as rotas são no máximo de 10 jardas. É complicado também. Mas acho que tá bom. Vocês puxaram os Eagles no final, e não foi nem culpa minha isso daí. Eu ia falar de um time e falar dos Eagles, mas tudo bem. Aí você fez seu showzinho. Então acho que Hoje por tava hoje é legal, isso, a gente né? fez um tempasso de podcast, mas desculpa, tava muito bom. Fazia tempo que a gente não gravava os três juntos, né? Mas mais de um mês, talvez, que a gente não gravava Os dois últimos só. Foram Então, dois, mas é que foi quase um mês teve mesmo. umas semanas aí que... Não, porque a NFL tá fazendo toda semana. Deixa eu pensar que é mais um mês. 7 semanas. Não, só um time que eu queria falar é que esqueceram que o time era bom, e o time é bom, que é os Rams. Eles continuam tendo um baita técnico, continuam tendo bons talentos lá, e estão mostrando esse ano que não são um time morto. Que eles vão brigar ainda. Fair enough. Exatamente. Então, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Salve, salve.